Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão, todo dia. Bora para mais uma resenha. O clima no Flamengo nunca é de calmaria total, sempre existe algum rumor, alguma conversa de bastidores que movimenta os corredores da Gávea e atiça a curiosidade da torcida. Nos últimos dias, a notícia que tem repercutido é uma declaração direta do treinador Felipe Luiz, um dos nomes mais respeitados da história recente do futebol brasileiro, que afirmou que vai deixar o comando do Flamengo no final de 2025. Essa afirmação não veio de forma explosiva, mas sim em um tom sereno, quase como quem sabe exatamente o que está fazendo e quer preparar todos para o que virá. Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo com carreira internacional brilhante, carregando passagens por clubes como Atlético de Madrid e Chelsea, parece ter definido um prazo para encerrar esse ciclo como técnico do Mengão. A torcida, acostumada a se apegar a ídolos, agora tenta digerir a ideia de que aquele que sempre representou estabilidade e conhecimento dentro de campo e, mais tarde, à beira do gramado, já traçou um ponto final para essa fase de sua trajetória. E quando esse tipo de declaração vem de alguém como ele, não soa como boato, soa como planejamento, algo pensado com calma. A reação da nação rubro-negra, como já era de se esperar, foi um misto de sentimentos. Por um lado, muitos respeitam a sinceridade e a transparência de Felipe Luiz em avisar com tanta antecedência sua decisão. Afinal, não é comum que treinadores no Brasil tenham o hábito de anunciar sua saída com tanto tempo. O normal é que sejam demitidos após resultados ruins ou simplesmente saiam sem grandes explicações. Por outro lado, existe uma sensação de vazio antecipado, como se todos estivessem sendo obrigados a se preparar para um adeus que ainda vai demorar, mas que já está anunciado. Os torcedores se perguntam qual será o legado deixado por ele, quais títulos ainda poderá conquistar até lá, e se essa despedida planejada vai transformar sua passagem no comando em algo ainda mais memorável. Felipe Luiz nunca foi apenas mais um jogador ou mais um técnico, sempre demonstrou inteligência acima da média, visão tática diferenciada e uma postura de liderança que poucos conseguem manter. Por isso, a declaração ganhou contornos de importância maior, quase como se fosse uma mudança de era anunciada antes mesmo de começar a se concretizar. A escolha do momento para falar sobre isso também chama a atenção. Felipe Luiz poderia ter guardado esse segredo, poderia ter deixado as especulações surgirem mais para frente, mas preferiu ser direto e dar clareza ao seu futuro. Há quem diga que ele busca tranquilidade para trabalhar até o fim do contrato, sem deixar margem para boatos intermináveis que sempre rondam o Flamengo. Outros acreditam que ele já tem planos pessoais para depois de 2025, talvez um descanso, talvez uma nova etapa ligada à gestão esportiva ou até mesmo o comando de outra equipe. Tudo ainda é incerto, mas o que fica claro é que ele não deseja se prolongar por mais tempo do que acredita ser saudável. E esse perfil de pensar com racionalidade, de não se deixar levar apenas pela emoção, é justamente o que sempre marcou sua carreira. Felipe nunca foi o tipo que se apoiava em impulsos, mas sim alguém que traçava rotas e seguia caminhos estratégicos. A torcida, mesmo sem saber os detalhes, enxerga esse anúncio como uma prova de maturidade, mas também como um aviso de que os dias de estabilidade podem estar contados. Quando um nome como Felipe Luiz decide falar de forma tão aberta, automaticamente cria um efeito dominó de conversas internas e externas. Dentro do Flamengo, dirigentes começam a se movimentar em silêncio, já pensando em cenários possíveis para o futuro. Afinal, quando um técnico de peso anuncia sua saída, a engrenagem do planejamento precisa girar, ainda que discretamente. Fora do clube, outros times podem começar a observar a situação, cogitando a possibilidade de tentar atraí-lo depois de 2025, mesmo que ele tenha dado a entender que esse seria o fim de sua trajetória no Flamengo e talvez até na beira do campo. A imprensa, claro, mergulha em análises, resgatando momentos de sua carreira e tentando interpretar cada palavra dita. O torcedor comum, por sua vez, vive aquela mistura de orgulho e ansiedade, orgulhoso pela clareza e pela grandeza do treinador em tratar o assunto, mas ansioso pelo que virá a seguir, pelo vazio que será deixado quando ele realmente se despedir. É quase como uma novela que já teve o final escrito, mas que ainda vai se desenrolar por muitas temporadas.
O curioso é perceber como Felipe Luís, mesmo fora das quatro linhas, continua exercendo a mesma influência que tinha como jogador. Na lateral esquerda, ele era sinônimo de regularidade, disciplina tática e inteligência defensiva. Como treinador, trouxe esses mesmos atributos para a beira do campo, criando uma identidade clara de jogo no Flamengo e conquistando o respeito de seus atletas. Ao anunciar que vai sair em 2025, ele não enfraquece sua posição, pelo contrário, demonstra segurança e domínio da situação. Isso transmite confiança para o elenco e mostra que, até o último dia, ele estará comprometido. Não se trata de abandono, mas sim de planejamento, algo raro no futebol brasileiro. E isso, de certa forma, eleva ainda mais a admiração que muitos têm por ele. O torcedor pode até não gostar da ideia, mas dificilmente consegue criticar a postura de alguém que sempre foi leal, dentro e fora de campo. Felipe sabe que sua palavra carrega peso, e é exatamente por isso que prefere que tudo esteja às claras desde já, sem espaço para dúvidas. No meio de tantas emoções, resta a grande questão: o que esperar até o final de 2025? Será que o Flamengo terá forças para conquistar grandes títulos nesse período, transformando a despedida de Felipe Luís em uma verdadeira celebração? Ou será um caminho cheio de altos e baixos, em que cada derrota será lembrada como parte do fim anunciado? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa já está clara: a narrativa da saída do treinador se torna parte da própria história do clube nesse momento. Cada jogo, cada vitória, cada entrevista ganha outro tom, como se estivesse sendo registrado em um diário que se encerra daqui a pouco mais de um ano. Para os torcedores, resta a missão de apoiar, empurrar o time e valorizar esse ciclo, porque quando chegar dezembro de 2025, as lágrimas podem se misturar com aplausos. Felipe Luís, com sua visão lúcida, preferiu não deixar espaço para surpresas. O futuro já está escrito, e o presente precisa ser vivido intensamente, com toda a paixão que o futebol desperta. Nos corredores da Gávea, o burburinho é inevitável. Não se fala em outra coisa a não ser a declaração de Felipe Luís sobre sua saída programada. Alguns membros da diretoria encaram isso com naturalidade, como parte de um ciclo que todo treinador vive. Outros, no entanto, já mostram preocupação com o impacto emocional que isso pode ter sobre o elenco e sobre a torcida. Afinal, quando se sabe que um ciclo tem data marcada para acabar, a sensação de urgência aumenta, e a cobrança por resultados imediatos se torna ainda mais intensa. Felipe, ao mesmo tempo em que trouxe transparência, também adicionou uma pressão invisível ao ambiente. Todo jogo agora parece ganhar o peso de um capítulo final, e cada tropeço pode ser interpretado como um sinal de que o encerramento do ciclo se aproxima mais rápido do que deveria. O rumor, nesse contexto, não é apenas sobre sua saída, mas sobre a forma como isso vai afetar a mentalidade de todos até lá. É um clima de expectativa constante, quase como se a contagem regressiva já tivesse começado. Para os jogadores, essa notícia traz um impacto ainda maior. Muitos deles veem Felipe Luís não apenas como treinador, mas como uma figura de referência, alguém que já viveu tudo o que eles sonham viver no futebol. Ele carrega a bagagem de Champions League, de títulos nacionais e internacionais, de enfrentar os maiores craques do planeta. Ter essa experiência diariamente no vestiário é um privilégio raro, e saber que isso vai acabar em 2025 pode gerar um sentimento de perda antecipada. Há quem diga que isso pode até servir de motivação extra, uma espécie de pacto silencioso entre o elenco e o treinador para terminar esse ciclo com conquistas marcantes. Outros acreditam que a sombra da despedida pode atrapalhar, criando um ambiente de instabilidade em que qualquer crise ganha proporções gigantescas. O certo é que nada será igual depois desse anúncio, porque quando um líder mostra o fim de sua trajetória, todos ao redor começam a olhar para frente, mesmo sem querer. A torcida, que é sempre o termômetro do Flamengo, já começa a dividir opiniões. Há os que enxergam a postura de Felipe Luís como exemplo de profissionalismo e sinceridade, algo que deveria ser valorizado em um futebol tão marcado por decisões repentinas. Mas há também aqueles que não conseguem aceitar a ideia de se preparar para uma despedida tão cedo. Esses torcedores questionam se não seria melhor deixar para anunciar mais próximo do fim, evitando esse clima de melancolia antecipada. Além disso, começa a surgir a especulação sobre quem poderia ser o substituto,
E nesse ponto o imaginário rubro-negro se perde em nomes de peso, desde técnicos brasileiros já consagrados até estrangeiros badalados. Essa busca por um sucessor ainda é apenas um rumor, mas inevitavelmente será tema de muitas conversas e debates. A saída de Felipe, mesmo distante, já mexe com a fantasia da torcida sobre o futuro, e isso se mistura ao presente de maneira intensa. Um detalhe interessante é perceber como essa notícia reverbera fora do Brasil. Felipe Luís tem uma imagem muito respeitada no cenário internacional, especialmente por tudo o que construiu no Atlético de Madrid sob o comando de Diego Simeone. Lá, ficou conhecido como um jogador taticamente impecável, peça fundamental em conquistas históricas do clube. Sua transição para treinador no Flamengo também foi acompanhada com atenção por jornalistas e analistas europeus, que sempre destacaram sua inteligência dentro de campo. Agora, com o anúncio da saída, muitos já especulam se ele poderia receber convites para assumir cargos técnicos na Europa ou até na seleção brasileira, embora ele próprio tenha deixado claro que sua ideia é encerrar esse ciclo específico no Flamengo. Esses rumores, mesmo sem base concreta, ajudam a alimentar ainda mais a mística ao redor de sua figura, reforçando a sensação de que sua trajetória ainda guarda capítulos importantes, mesmo depois de 2025. Dentro do clube, dirigentes sabem que o maior desafio será administrar o ambiente. O Flamengo é um gigante, acostumado a lidar com pressão, mas nem sempre preparado para notícias que mexem tanto com o emocional da torcida. Preparar o elenco, blindar os jogadores, ao mesmo tempo, já começar a planejar um futuro sem Felipe Luís será uma tarefa complexa. Até porque, por mais que se fale em sucessores, ninguém pode garantir que o próximo treinador terá a mesma aceitação. Felipe, além de técnico, é ídolo, e substituir ídolos nunca é simples. Por isso, esse período até o final de 2025 se torna ainda mais valioso. É o momento de extrair o máximo, de tentar conquistar o que for possível, e de transformar essa despedida em uma celebração. No fundo, os dirigentes sabem que a única forma de suavizar essa saída é colecionar títulos, porque nada cura a dor de uma perda no futebol como a lembrança de grandes conquistas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. No fim das contas, o anúncio de Felipe Luís não é apenas um comunicado frio sobre sua saída. É o início de uma narrativa que vai acompanhar o Flamengo até dezembro de 2025. Cada jogo, cada entrevista, cada decisão será analisada à luz dessa contagem regressiva. A imprensa vai explorar cada detalhe, a torcida vai oscilar entre a emoção da despedida e a cobrança por resultados, e os jogadores vão carregar o peso de dar um fim digno à trajetória de um líder. Essa mistura de expectativa, melancolia e esperança cria um cenário único, quase como um roteiro de cinema. O Flamengo, que sempre vive intensamente suas histórias, agora tem mais uma para escrever, e essa promete ser inesquecível. Porque quando Felipe Luís finalmente deixar o cargo, não será apenas o fim de um treinador, será o fechamento de um capítulo de identidade, disciplina e paixão. Até lá, resta acompanhar, torcer e viver cada instante como se fosse o último, porque no futebol, como na vida, o tempo passa rápido demais. A grande dúvida que paira agora é sobre o próprio Felipe Luís e o que o futuro lhe reserva. Embora ele tenha anunciado que deixará o Flamengo no final de 2025, isso não significa que sua trajetória no futebol esteja encerrada. Muitos acreditam que esse pode ser apenas um intervalo antes de assumir algo ainda maior, seja na seleção brasileira, em um projeto internacional ou até mesmo em uma função de gestor esportivo. Felipe tem perfil para transitar em várias áreas, já que sua inteligência, sua postura e sua forma de enxergar o jogo transcendem o campo. Além disso, ele carrega uma aura de respeitabilidade que o coloca em outro patamar dentro do esporte. Por isso, cada palavra sua agora gera especulação. Será que veremos Felipe Luís como um futuro coordenador da CBF? Será que um clube europeu vai abrir espaço para ele em seus bastidores? Ou será que, após anos de intensidade, ele realmente vai preferir dar um tempo, viver longe da pressão e dedicar-se à família? Tudo isso alimenta o mistério e transforma a sua saída do Flamengo não apenas em um fim, mas em um suspense sobre o que ainda pode acontecer. E enquanto essa novela se desenrola, o Flamengo segue sendo o protagonista de mais uma história repleta de emoção, expectativa e drama.
A cada treino, a cada coletiva, a cada partida, a figura de Felipe Luiz estará no centro das atenções, mesmo que o foco do clube continue sendo lutar por títulos. O torcedor rubro-negro, apaixonado e intenso, não deixará que esse ciclo passe despercebido. Ao contrário, vai viver cada detalhe com a mesma paixão que sempre marcou sua relação com o time. E quando o apito final de 2025 soar, não importa se o Flamengo terá conquistado mais uma Libertadores, um Brasileirão ou qualquer outro título, o que ficará marcado é a sensação de que se despediu de alguém que representa mais do que vitórias. Representa lealdade, inteligência e amor ao futebol. Felipe Luiz, de forma planejada e transparente, conseguiu transformar sua própria despedida em um espetáculo à parte, e isso só mostra o quanto ele sempre esteve à frente do tempo, dentro e fora de campo. Essa é a beleza do futebol. Nunca se trata apenas de jogos, mas de histórias que ficam para sempre. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!